Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal. Deixa eu só me ajustar aqui para o posicionamento da câmera. Dia de Vila Belmiro, como vocês podem ver, porque foi a apresentação do Vitor Hugo, meio-campista do Santos, novo meio-campista, né? Chega por empréstimo junto ao Flamengo. Tem o vídeo de contratação aqui se você não viu. Então, claro que a gente vem aqui para entender o que ele tinha a falar, o que ele pretende agregar, o que ele pretende, não, ele pretende jogar, claro, mas em que exatamente ele acha que pode agregar mais e tal, vamos explicar bastante aí. Eu vou pelo menos tentar, me alongar mais na minha pergunta, claro, porque acho que era um tópico que me interessaria mais para fazer o conteúdo, mas ele também deu uma resposta bem interessante que eu acho justo a gente usar aqui e a gente explicar. Antes, eu peço para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, se quiser se tornar membro também, fique à vontade, ajuda bastante a gente, mas só o like e a inscrição já é muito bom, tá? Bom, Vitor Hugo, 21 anos, meio-campista, contrato até julho ou agosto, né, do ano que vem, empréstimo sem opção de compra, sem opção fixada, né, do valor. O Santos tem direito a cobrir qualquer oferta e tal, mas, né, e se ele for vendido, o Santos tem uma taxa de vitrine. Essas coisas só passando por cima para vocês que não sabem de repente, mas tem aqui, como eu disse, no vídeo da contratação. O Vitor é um meia canhoto, tem 1,84 de altura, se não estou enganado, posso estar esquecendo agora, mas no vídeo da contratação eu falei certinho, claro que eu estou sem os dados aqui. E como eu falei naquele vídeo, na base ele sempre foi um cara mais avançado, sempre foi mais um camisa 10, inclusive ele repetiu muito isso hoje, mas eu acho que quando eu perguntei ele conseguiu se alongar um pouquinho mais e eu gostei da resposta. E é por isso até que eu coloco aqui para vocês escutarem. Vitor, aqui à sua esquerda, Clodoaldo, bom dia aos dois, Eduardo Jardim, canal Jogo Falado. Vitor, na base, você, no último ano do Sub-17, você chega a fazer 30 gols até no seu último ano ali, sendo justamente esse camisa 10, esse cara de chegada à frente. No profissional, você dá esse passinho para trás, né? Um camisa 8, um pouquinho ali mais próximo dos meias. Essa mudança partiu de você? Você sentiu mais confortável ali? Ou foi algum técnico, Dorival, não sei, algum técnico da base mesmo que preferiu essa mudança e você preferiu também, acabou se sentindo confortável? Enfim, obrigado. Então, foi realmente, na base eu sempre fui o camisa 10, jogando com dois volantes e eu um pouco mais à frente, fazendo gol, dando assistência, um pouco menos de compromisso com a defesa, mas eu acredito que até o próprio futebol perdeu um pouco esse camisa 10, né? Eu acho que os camisa 10, os times muitas vezes acabam jogando com dois camisas 8, um vai mais, outro fica. Então, acho que foi muito mais isso, a adaptação do futebol. Na base toda eu fui um camisa 10, quando eu chego no profissional eu começo a jogar com mais um meia, né, do meu lado, então virando ali um camisa 8, com o próprio Sampaoli eu acabo ficando até um pouco mais, um 8 mais posicional, não chegando tanto no ataque, mas eu acho que as minhas características são de um camisa 10, que posso fazer um camisa 8 bem feito, mas tem essas características de chegar na frente para fazer gol e algo que eu quero recuperar, chegar mais, fazer mais gols, participar mais dos gols, e eu acho que aqui vai ser um lugar que eu vou conseguir colocar isso em prática. Então, como vocês puderam ver, ele fala que não foi uma coisa, esse recuo não foi uma coisa que partiu de alguém, e isso foi que me chamou mais a atenção, ele entender que foi uma adaptação natural. Claro que eu não esperava que ele fosse chegar no profissional e ser um camisa 10 sem responsabilidade. Eu acho que ele também não esperava isso. Mas talvez ele tenha entendido isso e se tornou um jogador mais completo por isso. Sem ninguém... O grande ponto aqui que me chama a atenção é sem ninguém ter ordenado, entre aspas, sabe? Não foi o Dorival que chegou e falou pra ele, olha, o Vitor, vai fazer isso porque você vai jogar melhor assim. O Sampaoli, enfim, não, ele até cita os dois, né? Inclusive cita o Sampaoli no modelo de jogo, mais ou menos, eu já falo. Mas eu gostei que ele falasse, foi uma adaptação, ele entendeu que não poderia fazer só isso. E acho que melhora como jogador, fica um jogador mais completo. E até passo para uma outra resposta que ele também dá, que foi logo em seguida, né? Ele fala sobre ter jogado lá na Turquia, né, e tal, no futebol europeu, e ele cita lá um jogo que é muito físico e que talvez eu não participasse tanto em duelos aqui, né, na parte defensiva. E aí ele fala, eu lá entendi que eu precisava melhorar isso, que eu precisava duelar mais, ter mais força, esse tipo de situação, divididas, enfim. E aí, se vocês lembrarem, eu até falei que os números dele lá na Turquia não foram grande coisa, mas ele jogou pouco, né? Então, o que eu fiz? Até trago pra vocês aqui, antes de gravar esse vídeo,
puxei os dados dele por 90 minutos, né? Que seriam, como eu já expliquei até no vídeo do Tomás Palacios, que eu tive que tirar do ar porque o Santos não contratou, né? Na final, ele desistiu de última hora. Mas o iScout, a plataforma de análise de desempenho, te dá essa ferramenta de você colocar a média do jogador por 90 minutos, como se ele tivesse uma média de 90 minutos jogados mesmo. E claro, isso é feito proporcionalmente, ou seja, se eu colocar isso não significa que ele vai aparecer lá que ele acerta todos os chutes e acerta todos os passos que ele dá, tá? Não, é só dando um exemplo tosco. Mas proporcionalmente faz. E realmente a média de duelos dele, salta para 22 por jogo, que é uma coisa de um meio-campista muito combativo. Me chamou muita atenção. Não tinha tanto sucesso, é bem verdade. Dava uma média de, se eu não estou enganado, agora 42%. Não era grande coisa, não é um horror, mas também não é grande coisa. Mas o fato é um jogador que parece que entendeu que precisa ser mais combativo. Logo, se torna mais completo. E eu gostei desse entendimento dele, isso me chamou bem a atenção. Eu vou para a Turquia, eu pego muito isso, de fisicamente evoluir, de duelo, de combate, de melhorar muito a parte defensiva, de ganhar mais duelos. Então, eu acho que na Turquia a minha principal evolução indo para fora foi essa parte física, dinâmica, a parte defensiva, ganhar mais duelos. Eu acho que foi o que eu mais evolui lá. Como eu citei até na minha pergunta, na base ele era um cara que jogava mais avançado, né? Fazia muitos gols, era um meia atacante, digamos assim, né? Aquele que chega na área e tal, bastante. No momento que para a ferramenta aqui que o Santos está mexendo lá no vestiário, né? Fica bem melhor o áudio, imagino. Mas quando ele sobe, né? Dá esse passinho para trás, vira um camisa 8 e chega, ainda mantém essa característica de chegada até a área, de qualidade no passe que ele tem. É um jogador forte, por exemplo, que acho que até poderia, e talvez até, justamente citando essa questão de melhora nos duelos, a questão física dele talvez possa ajudar, porque ele é um jogador forte fisicamente, um jogador grande, que pode usar o corpo para ganhar esses duelos. Passo até a citar agora a parte que ele fala do Sampaoli, que com o Sampaoli ele era um 8 mais posicional, um 8 que mais ficava. Com o Dorival era já um cara mais de chegada, não necessariamente um camisa 8, mas também não era um camisa 10. Mas vale lembrar que naquele Flamengo, o Flamengo mescla bastante entre Copas e Brasileiro, ele joga mais no time do Brasileiro. O time que era o titular, né, principal, joga a Libertadores e a Copa do Brasil mais, né? Tanto que é campeão das duas. E o Dorival jogava no time titular com quase um losango, né? Com o Arrascaeta, Everton Ribeiro, era o Gerson e mais quem? Acho que o Arão, né? O próprio Arão. Eu posso estar errado até, mas enfim, qualquer coisa eu me corrijo aqui depois, coloco nesse belo espaço aqui escrito. Então jogava com 4 meio-campistas. Então, ele poderia fazer esse cara, e fez em alguns momentos esse papel de chegada próximo ao meio armador. Enfim, acho que vou repetir uma coisa que eu falei no vídeo da contratação dele. O Vitor Hugo traz uma qualidade que não necessariamente ninguém tinha no elenco, mas uma peça bem versátil que pode te acrescentar jogando próximo do Neymar, jogando próximo do Roleiser quando o Neymar não tiver à disposição, ou propriamente com os dois de repente, e ele mais um volante. Quem sabe, se o Vojvoda jogar com 3 zagueiros, ele pode ser esse cara, 3 zagueiros, uma linha com 4 jogadores e ele ali no meio, 2 à frente, Neymar e Roleiser com o centroavante, tipo 3-4-2-1, ele pode ser esse cara próximo ao volante, por que não? Então, enfim, gostei bastante. Claro, agora é ver dentro de campo, ele já falou que pode estar à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro na próxima rodada. Vamos torcer, porque de repente, numa dessas ele já até entra, porque, lembrando, o Roleiser está suspenso, né, para essa partida, então é um desfalque importante. Enfim, eu gostei da coletiva. O que você achou? Especialmente dessa resposta que ele deu aqui, por isso que eu coloquei também, é claro. O que você achou do Vitor Hugo e das alternativas que ele oferece, né? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Como sempre, vou encerrar mostrando a vila. Eu gosto de fazer isso porque a vila é muito bonita. Valeu!